A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos em um só propósito, em um só espírito, para nesta noite, nesse culto de oração, nesse culto de ensino da palavra, transmitir uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. E Deus tem um propósito de nos abençoar nesta oportunidade. E nesta oportunidade nós estaremos orando a Deus pela nossa vida, pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pelas famílias que estão sendo bombardeadas pelas flechas do nosso adversário. E por isso nós estamos, nesse momento, a clamar a Deus por socorro, por providência divina. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por termos, Senhor Deus, o nosso nome escrito no livro da vida e falar mais uma vez contigo. É um privilégio, Senhor Deus, e sentir tua presença, Senhor Deus. Por isso, neste momento, nós queremos, Senhor Deus, falar ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, abençoar a nossa igreja, Senhor Deus, as igrejas, Senhor Deus, do nosso município, Senhor Deus, no nosso estado, que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, todos os pastores, todos os líderes evangélicos, Senhor Deus, todas as igrejas sejam, Senhor, abençoadas pelo Senhor neste momento, Senhor. Pai querido, que possamos, Senhor Deus, mais uma vez te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. O Senhor é bom, Tu és perfeito, Senhor Deus, e por isso nós te louvamos na beleza da Tua santidade. Nos dê hoje, Senhor Deus, momentos maravilhosos, nos dê hoje, Senhor, momentos pela qual estaremos mencionando a Tua palavra, mencionando o Teu nome, porque é o Senhor que faz tudo isto, Senhor, e por isso nós estamos alegres, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por termos, Senhor Deus, as nossas vidas guardadas, Senhor Deus, por Ti. Fica conosco, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estarei louvando ao Senhor com louvor 169 da harpa cristã. Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a Ti também te chama, ou deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, por deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés
pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Cante comigo. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, e a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Mais uma vez. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Nesta oportunidade, queridos irmãos, nós estamos trazendo aos corações dos irmãos alguns estudos que para o relevo espiritual das nossas vidas, da vida da igreja. E nesta oportunidade nós estaremos mencionando, falando sobre como mandar seus filhos para o inferno. Que tema um pouco forte, né? Como mandar os seus filhos para o inferno. Será que existem pais que estão mandando os seus filhos para o inferno? E nessa oportunidade nós estaremos estudando sobre isso, para nós refletirmos, para nós pensarmos. E eu vou ler Provérbios 22, Provérbios 22, o versículo 6. Provérbio 22, versículo 6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém, irmãos? Ensina a criança, ou educa a criança no caminho em que deve andar. O livro de Provérbios é uma promessa ou uma advertência. Segundo o hebraico, a frase no caminho em que deve andar não está traduzida de maneira correta. Ela deveria ser de acordo com seu próprio caminho. De acordo com seu próprio caminho. O que eu entendo aqui? Que o pai e a mãe é um exemplo para os seus filhos. A maioria dos filhos deseja ser igual ao pai. Principalmente o menino deseja ser igual ao pai. E a menina
automaticamente ser igual à mãe. Mas para isso, os pais precisam ser exemplo. Exemplo. Criar o filho não é nada fácil. Principalmente em um mundo onde todas as informações sobre todos os assuntos estão disponíveis para o conhecimento de qualquer pessoa no meio da comunicação. Antigamente, no meu tempo, não sou tão velho assim, mas no meu tempo, criar uma criança, criar um filho, eu creio que era mais fácil do que o dia de hoje. Hoje, a criança tem a tecnologia, a internet, as televisões com TV a cabo, e hoje fica mais difícil. Os pais estão sempre falando que como está sendo difíceis por causa das influências. Existem muitas influências ruins. As pessoas não querem ter exemplo de personagens da Bíblia. Ninguém quer ser como a Ruth, como a Débora. Ninguém quer ser como Moisés, ninguém quer ser como Davi, ninguém quer ser como Paulo e Pedro, e nem João. Existem exemplos na Bíblia para ser copiado, mas muitas crianças de hoje não querem ser. Querem ser Anitta, quer ser as outras cantora ou atriz no momento. Mas as influências das crianças de hoje fazem com que as crianças e os adolescentes não venham a conhecer a Deus. Não venham a conhecer a Deus. O que o pai mais deseja é criar filhos saudáveis, bem-sucedidos. Mas como conseguir isto se o filho nota que os seus pais se descontrolam, brigam, contam pequenas mentiras e não mostram amor ao próximo? Falam da vida alheia em outros maus exemplos. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, ser pai é fácil? Ser pai ou mãe é difícil? Há uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros. Infelizmente, quando fala de família, eu já mencionei isto algumas vezes em ensino, em pregações. Eu não tive um lar completamente unido. Eu fui criado em um lar um pouco dividido. Hoje, com meus 55 anos de idade, é que eu tenho uma intimidade maior com meu pai. A minha mãe sempre foi uma mãe presente, mas meu pai foi sempre um homem ausente. Eu não tive um carinho do meu pai, mas eu tive muito carinho da minha mãe. Hoje, o meu pai, com 85 anos, eu posso afirmar para os irmãos que hoje o meu pai é meu amigo, ele me ajuda e eu tento recompensar todo o carinho
toda a atenção que nesse momento meu Pai está depositando a minha pessoa. Mas eu nunca vi um lar com todas as dificuldades que nós passamos, a minha mãe murmurar. Mas, irmãos, hoje é um pouco difícil. Hoje é difícil por quê? Porque na minha época, as mães ficavam em casa para ensinar, para educar, para corrigir, para exortar os filhos. Mas hoje é diferente. O pai sai para trabalhar e a mãe também sai. Muitas das vezes as crianças ficam em casa sozinhas. 2, 3, 4 irmãos dentro de uma casa sozinhos, sem a presença dos pais. E aí, queridos irmãos, acontecem várias coisas. E hoje, dentro de uma casa sempre tem televisão, dentro de uma casa sempre tem um computador com internet. Faltam tudo, mas não falta a internet dentro de uma casa. E a facilidade dessas crianças interagir com outras pessoas, assistirem programas que não é para assistir, fica mais fácil. E quando os seus pais, quando a mãe chega em casa, já chega cansada. E às vezes, irmãos, os filhos querem ouvir a voz do pai, ouvir um conselho da mãe, e até mesmo conversar com os pais. Eles estão cansados ou querem ficar sozinhos para assistir um jornal nacional ou uma programação que ele queira assistir e não dá atenção devida aos seus filhos. Não há uma comunicação no lar. Há uns tempos atrás sempre eu falava que o melhor de tudo em uma família, e isso eu prezo muito na minha casa, é diálogo entre meus filhos, a minha esposa. Sempre queremos que os três nesse momento, né? Eu, o meu filho e a minha esposa, estamos sempre juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos. Se é para fazer alguma coisa, fazemos juntos, para que haja em nós uma comunicação. E o texto fala: educa a criança no caminho em que deve andar. Em que deve andar. Louvado seja Deus. Para a edificação geral dos filhos, é essencial que construamos a vida deles sobre a base da palavra. Vemos, irmãos, isto claramente em 2 Timóteo 3, 15 e 17. Vamos ler a palavra do Senhor para nós termos mais clareza no que nós estamos falando. Timóteo, 2 Timóteo. Vamos lá, vamos achar. 2 Timóteo 3,
de 15 a 17, diz assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Desde a infância, sabes as sagradas letras, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado por toda a boa obra. Eu disse que o pai e a mãe é exemplo para os seus filhos. Como educar, como ensinar uma criança no caminho que ela deve andar. Como um pai e uma mãe pode desviar o seu filho do caminho do inferno. Porque nós falamos aqui no início desse estudo, e o tema desse estudo é como mandar seu filho para o inferno. Palavras de maldição, palavra de derrota, palavras que vêm diminuir os seus filhos. Saiba, querido irmão, querido pai, corrigir o seu filho, sim. Falar duro, sim. Mas falar duro com amor, com carinho, mesmo que ele fique triste com você. Mas a palavra que sai de uma boca de um pai precisa sair com amor e com carinho. Existem alguns passos para a educação dos filhos. E o primeiro passo é o ensino. O ensino, como nós já falamos, o ensino dos princípios de Deus para a vida. O ensino ou doutrina visa instruir qual o caminho a seguir por meio do conteúdo das Escrituras e do exemplo dos que viveram antes. E o que o Paulo afirma, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Muitos pais colocam versículos bíblicos nos quartos, na sala, né? Espalha versículos bíblicos para que os seus pais, para que as crianças possam ler, memorizar os versículos bíblicos. Isso desde a antiguidade, e esse exemplo era feito. E isso é importante fazer também no dia de hoje. Quantas das vezes o seu filho, a sua filha, te vê de joelho orando a Deus,
Quantas as vezes o seu filho, a sua filha, te vê orando, lendo a Bíblia, momentos com Deus. Queridos, nós criamos os nossos filhos tentando passar para eles aquilo às vezes que nós não fomos ensinados, principalmente eu, que não tive uma estrutura espiritual na minha família. E eu pude ensinar um pouco daquilo que eu aprendi na convivência com os demais irmãos, pastores, líderes que me ensinaram. Hoje é um privilégio para mim receber elogio pela educação da minha filha, do meu filho. São filhos abençoados. Não sou perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas um princípio nós precisamos ensinar: o respeito, a pontualidade, a fidelidade. Como eu disse, nem todo mundo é perfeito. Às vezes nós falhamos, mas nós precisamos ensinar aquilo que é verdade para os nossos filhos. Não podemos ser pai ausente das atividades dos nossos filhos. Não podemos ser omisso. Não podemos fechar os nossos ouvidos, tapar os nossos olhos para não enxergar e nem ouvir e nem saber aonde os nossos filhos estão andando, com quem está andando, o que está fazendo. Às vezes nós, como pais, nos fortalecemos espiritualmente, estamos bem espiritualmente, e os nossos filhos estão invulneráveis. Porque eu não posso exigir, né? É um pouco difícil, eu não sei se todo mundo vai concordar comigo. Até mesmo, né, os adultos hoje não têm uma facilidade, né, o desejo de ler a Bíblia. E às vezes nós queremos que um adolescente hoje leia uma Bíblia. Bom seria que ele lesse a Bíblia. Mas como fazer um adolescente ler a Bíblia que nem os adultos, os crentes antigos, os crentes velhos, como dizem, gostam de ler a Bíblia? Então nós temos que fazer algo diferente, algo que possa trazer a ele um conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, nós temos na Bíblia o sacerdote Eli. O homem, ele é um sacerdote, mas ele fracassou como pai. Era um homem que tinha uma posição muito respeitada. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e também juiz de Israel. Ele manteve uma posição respeitável por 40 anos. E ele era um homem muito ocupado com os seus negócios do povo e com as coisas de Deus. É aí que às vezes, irmãos, mora o perigo. Tem muitas mães, muitos pais querendo ganhar os filhos de outras pessoas lá fora. Eu conheço pessoas que vão visitar
os presídios, querendo libertar aquelas pessoas que estão lá no presídio, mas não presta atenção que os seus filhos também estão presos. Às vezes, irmãos, para um filho estar preso não precisa estar no banco 1, banco 2, não. Às vezes ele está preso dentro da tua casa, precisando de libertação, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de mãe, palavra de pai. E você quer salvar os filhos de outras pessoas que estão lá no Bangu. E o seu filho preso dentro da sua casa, oprimido, sem liberdade. E existem pessoas que querem ser muito espirituais, chegam na igreja e querem profetizar, falar em línguas estranhas. E eu disse um dia para uma pessoa, e ela chegou a ficar um pouco triste comigo, e eu disse para ela assim, falar em língua estranha é muito fácil. É muito fácil falar língua estranha, é muito fácil pular, é muito fácil rodopiar, é muito fácil. Mas é difícil falar a língua do seu filho. É muito difícil falar a língua da sua esposa. Existem pessoas que querem falar a língua dos anjos, mas não falam a língua do seu filho. Está perdendo o seu filho diante dos seus olhos. E muitos irmãos querem ser sacerdote dentro da igreja, mas não é sacerdote dentro do seu lar. Muitos querem ser pastor, querem ser evangelista, querem estar no foco, quer exortar, quer ensinar, quer pregar, quer ensinar, quer estar no altar. A sua casa é a igreja, aonde inicia tudo, é dentro da tua casa, dentro do teu lar. E para isso, você, nós precisamos ser exemplo. Educa a criança no caminho que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Se você inculcar, se você ensinar ao seu filho a palavra de Deus, ensinar ele a orar, ensinar ele a buscar a Deus, quando ele envelhecer, não irá se desviar do caminho do Senhor. Eu tenho uma filha, muitos conhecem. Hoje eu sinto um pai privilegiado em saber que ela está no caminho do Senhor. Ela está se aperfeiçoando cada dia mais na presença de Deus, crescendo em graça e em conhecimento, amadurecendo espiritualmente. E está nascendo um desejo de ministrar, de orar. Isso é louvável. Por que, irmãos, eu estou falando isto? Porque desde pequena nós ensinamos os nossos filhos a temer a Deus. É por isso que Salomão fala: ensina a criança no caminho em que deve andar. Eli era um homem crente. Ele era um homem crente. Eli era sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. O povo chegava até ele, falava dos seus problemas, como sacerdote. Ele levava até Deus.
Era um homem que instruía o povo na palavra e intercedia pelo povo. Seu nome significa Jeová é o meu Deus. Ele era um homem de fé. Ele era a boca de Deus. Ele disse para Ana: vai em paz, a tua casa é o Senhor que lhe conceda. A sua paz, vai em paz para a tua casa e o Senhor lhe conceda a petição que lhe fizeste. Queridos, ele é um sacerdote, mas ele teve uma grande falha. Uma grande falha. Ele não soube corrigir os seus filhos. Não soube disciplinar os seus filhos. Ele não soube corrigir os seus filhos. Não tem como botar essa cadeira lá, mano. E a Bíblia fala em 2 Samuel, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Bereal, não conhecia o Senhor. Eli conhecia. Eli era sacerdote, mas seus filhos não conheciam o Senhor. Como eu disse antes, Eli ensinava o povo, levava os problemas do povo a Deus, mas só que os seus filhos estavam perdidos dentro de casa. Existem filhos perdidos dentro da casa. Tem filhos que estão caminhando para o inferno dentro da sua própria casa. E os seus pais e a sua mãe não estão enxergando. E às vezes, irmãos, eu estou falando isto com temor de Deus. E às vezes o que está acontecendo com teu filho, com a sua filha, é resultado de um erro que você cometeu, de um delito que você cometeu, e que você às vezes não pediu perdão a Deus, não retornou aonde você caiu, porque a Bíblia fala que nós temos que retornar aonde nós caímos, voltar. Ninguém quer voltar, todo mundo quer prosseguir, mas às vezes para prosseguir precisamos retornar. É muito difícil. É uma palavra exortativa, sim. É uma palavra exortativa, sim. A Bíblia também fala, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo que era oferecendo alguém e algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava na caldeira ou na panela ou no caldeirão ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali em Siló. Irmãos, os filhos de Eli erraram. Eles blasfemaram contra Deus. Mas qual foi o resultado? Qual foi o seu fim? Era, pois, muito grande o pecado desse moço,
perante o Senhor, por quanto o homem desprezavam a oferta do Senhor. Queridos irmãos, vamos prestar atenção naquilo que os nossos filhos estão fazendo. Domingo eu disse que a nossa vida é como uma viagem, existem sinais, existem placas. E nós precisamos estar atentos aos movimentos dos nossos filhos, o linguajar dos nossos filhos, com quem ele está andando, com quem ele está conversando. Hoje, como eu disse antes, há uma grande facilidade, a internet, o WhatsApp. Às vezes você, a seu filho, conversa com pessoas que você não conhece, pessoas de mau índole. Às vezes influenciam os seus filhos. Eu quero dizer que quem tem que influenciar os seus filhos não é as pessoas de fora. Quem tem que influenciar os seus filhos é você, pai, é você, mãe. Nós falamos de Eli, um mau exemplo de pai, um pai fracassado. Mas também podemos falar de outro pai, que era um pai 100%, um pai dedicado, um pai temente a Deus. E eu falo de Jó. Jó era um homem íntegro. Jó, ele cultivava a amizade entre os seus filhos. A Bíblia diz assim no livro de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. E eram também muitíssimos os servos e o seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todo o Oriente. 4, diz assim a Bíblia: e iam seus filhos à casa um dos outros, e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com elas. Havia uma amizade, havia uma união. Muito bom é quando um pai, quando uma família tem os seus filhos unidos. Quando o pai cativa a amizade dos filhos. Jó, ele velava constantemente pela vida espiritual dos seus filhos. Existem pais que não oram pelos seus filhos, não pagam preço pelos seus filhos. E quando seus filhos estão no mundo, há lamentação, há choro e há desespero. Jó, ele era um pai perseverante na oração pelos seus filhos. Sempre nós falamos assim: pais de pé, não, pais de joelho, filhos de pé. Sempre somos
exortados a orar pelos nossos filhos, a ensinar os nossos filhos. Jó era um homem que levantava altar de sacrifício para cada um dos seus filhos. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Você tem levantado o altar para o seu filho, colocado o seu filho como uma oferta. Orar pela vida, pelo presente do seu filho, pelo futuro do seu filho. Existem muitos filhos que não são bem-sucedidos hoje na vida, porque os seus pais não foram exemplo, os seus pais não foram presente na sua vida. Eu passei, como eu disse antes, no início, que a minha família não era uma família estruturada, principalmente pelo lado do meu pai, e a minha mãe com todo carinho, com toda dedicação. Quantas palavras de maldição vieram sobre a minha vida. Mas uma coisa eu te digo, que quando eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu fui liberto de toda a maldição que foi proferida pela boca do meu pai. E hoje eu estou superando todas essas coisas através do meu foco em Cristo Jesus. Queridos irmãos, às vezes nossos filhos cometem erros e nós não repreendemos os nossos filhos. Existem momentos que nós não corrigimos os nossos filhos. Hoje não pode. Ai, irmãos, quantas varadas eu já levei nessas pernas. Quantas surras eu já levei. Parece que quanto mais surra eu levava da minha mãe, principalmente, mais eu amava minha mãe. Era peralta, era arteiro, não era desobediente, mas muito arteiro. E muita surra eu levei. Hoje, nós não podemos corrigir os nossos filhos, as nossas crianças com vara. E a Bíblia fala para nós corrigirmos as nossas crianças com vara. Hoje, existe o conselho tutelar que protege as crianças. E tem criança que chega de frente do pai, se a senhora me bater, eu vou contar e vou para o conselho tutelar. Mas eu estou falando para um povo que está me ouvindo, que já levou também muita surra da sua mãe e do seu pai. Hoje nós somos homens, mulheres, honestos, fiéis ao marido, fiéis à mulher, trabalhadores, porque fomos corrigidos, fomos educados. O que não era para ser feito, e às vezes fizemos, precisamos de uma correção, fomos corrigidos. E hoje, irmãos, hoje você vê a criança fazendo malcriação aos seus pais, xingando os seus pais. E às vezes os pais não têm punho firme
não tem autoridade para repreender. Criança não se repreende, não corrige quando ela tem 10 anos, quando ela tem 3, 5 anos. Criança se corrige quando ela está bem pequena, irmãos. Bem pequena, desde do berço, você tem que começar a ensinar a criança. Para quando ela começar a crescer, ela venha crescer junto com ensinamentos, com a educação que os pais estão dando. E eu fico a pensar como muitos pais estão mandando os seus filhos para o inferno. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar, irmãos, é como se fosse um treino. É treinar a criança. Não é um dia, 2 dias, não. É vários dias de treinamento para que seu filho seja bem aperfeiçoado. E para terminar, eu vou falar para os irmãos algumas formas algumas maneiras que muitos pais estão lançando os seus filhos para o inferno. O primeiro, crie o seu filho para buscar o seu próprio caminho. Se você for educado, se você for educar os seus filhos corretamente, então, em primeiro lugar, eduque no caminho em que deve andar e não no caminho em que eles escolheram. Lembre-se que criança nasce com uma inclinação decidida para o erro. Portanto, se você permitir que escolham por si mesmo, elas certamente escolherão o errado. Eu ouvi de um pastor, de um líder, que a criança é como um papel em branco. É você que vai formar a personalidade, o caráter dessa criança. É você que vai ensinar essa criança, ao envelhecer, não se desviar dos caminhos do Senhor. Tem muita criança que envergonha os seus pais e não são corrigidos, não são disciplinados. Hoje, não podemos disciplinar corporalmente os nossos filhos ou dando uma surra nos nossos filhos, como eu disse, por causa do conselho tutelar. A terceira, quase tão proveitoso quanto nunca discipliná-los em disciplina corporalmente, insensata ou severamente. A correção bíblica e amorosa, firme e controlada. Excesso de correção bíblica o conduzirá a outra direção. Irmãos, quantas vezes a gente vê crianças fazendo pirraça, esmurrando o chão, gritando, querendo atrair a atenção dos pais para ela de uma maneira errada. E se você não corrigir os seus filhos,
os seus filhos estarão indo de passo largo para o inferno. Como mandar o seu filho para o inferno? Proferindo palavras de maldição contra a vida do seu filho. Você não sabe nada, você é burro, você é ignorante, e começa a xingar, começa a maldizer o seu filho. Eu estava em uma casa quando uma mãe xinga o seu filho e manda ele para um lugar. E o filho responde assim: vai a senhora, e mandou ela para outro lugar. E eu falei assim: cadê o respeito desse povo? Um povo que não tem a palavra de Deus como um ensinamento. Como que um filho pode xingar uma mãe? Como uma mãe pode xingar um filho? Está tudo errado. O que a Bíblia nos manda é ensinar os nossos filhos num caminho que ele deve andar. Porque quando envelhecer, não vai se desviar dele. É uma palavra dura, mas uma palavra que vem a trazer para você, nesse momento, uma palavra de reflexão. Ensine o seu filho. Ame o seu filho. Eduque o seu filho na presença de Deus. Seja exemplo para o seu filho. Ore pelo seu filho. Faça com que ele veja em você um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Que ele possa proferir: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual a minha mãe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estaremos orando mais uma vez e abençoando a tua casa com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, por essa palavra, Senhor Deus, que foi ministrada. Sabemos que foi uma palavra um pouco dura, Senhor, exortativa, mas ela servirá, Senhor Deus, para despertamento, Senhor Deus, de muitas famílias. Abençoe as nossas vidas e que possamos ter filhos, Senhor, filhos educados, filhos cheios do Espírito Santo, filhos, Senhor, cheios da Tua palavra, Senhor. Nós abençoando cada lar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que haja prosperidade entre os teus muros e que haja paz dentro da tua casa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.